Meus irmãos, eu quero convidar a igreja a abrir a sua Bíblia em Marcos, capítulo 6. Marcos, capítulo 6. E nós vamos ler aqui a partir do versículo 30, do 30 ao 34, Marcos, Evangelho de Marcos, ou segundo Marcos, capítulo 6, versículos 30 ao 34. Esse texto fala de um momento, ou de momentos que antecedem aqui a multiplicação dos pães e dos peixes. Um texto bem conhecido, mas nós não vamos falar nesta noite sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. Neste domingo, nós queremos falar um pouquinho sobre como Jesus de fato é o nosso verdadeiro amigo, e essa é a temática do nosso culto nesta noite. Quando a palavra do Senhor nos fala a respeito disto, e de que é de verdade um amigo. E o texto da palavra de Deus diz aqui em Marcos, capítulo 6, versículos 30 ao 34, o seguinte: voltaram os apóstolos à presença de Jesus, e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse, ou seja, Jesus: vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, o viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá, a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Vamos orar? Pai Celestial, a Tua palavra é a verdade. Esta verdade bendita do Senhor, que está sendo, Pai, anunciado a nós nesta noite. E o Senhor abra o nosso coração e o nosso entendimento através do Teu Espírito. E reprove, Pai, repreenda toda a distração que possa roubar a preciosidade desta palavra em nós. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. É interessante quando a gente vê algumas crianças brincando, seja num parquinho, ou seja em outro local. As características das crianças, como elas agem, como elas reagem às situações, às coisas. E de vez em quando você vê alguma criança então se interessando pelo brinquedo da outra. Então ela pode ter o seu próprio brinquedo e ela se interessa pelo brinquedo, ou seja, pode ser um balanço ou qualquer outra. Simplesmente ela chega, empurra aquela criança e toma o seu lugar. Ou arranca das mãos do seu coleguinha o brinquedo que ela está querendo. Mas ao mesmo tempo também é comum a gente ver algumas crianças ou as crianças também tendo um gesto contrário. Às vezes tirando de si mesmo um brinquedo que ela gosta, entregando na mão do coleguinha, de todo o coração ela faz isso, né? Ou algum lanche que ela tem, ela entrega inteiramente ao outro. Então é interessante nós vermos essa atitude nas crianças, tanto de egoísmo, mas também uma atitude de repartir, uma atitude de dar. E quando nós lemos a palavra de Deus, nós encontramos esse texto aqui de Marcos, nós vemos que Jesus tem sempre atitude. Em Jesus não há uma atitude, uma hora sim, a outra hora não. Mas em Jesus há sempre o altruísmo. O que é o altruísmo? O que é essa palavra? Essa palavra significa alguém que se preocupa com o outro, que entrega ao outro, que se dá ao outro. Então em Jesus nós encontramos o tempo todo. Não há em Jesus variação, como nós vemos nas crianças. Ou seja, de uma hora um egoísmo e outra hora um altruísmo. Não, em Jesus nós encontramos apenas uma atitude de se doar. E ele vai até a cruz por causa disto. Então nesse texto da palavra de Deus nós encontramos Jesus fazendo assim.
um pouco antes, ele havia enviado os seus discípulos e dado autoridade para eles, dizendo: olha, vocês vão e eu dou autoridade para vocês sobre os espíritos imundos, e vocês entrem nos lugares, preguem o evangelho, anunciem. E eles foram de fato, e eles fizeram isso, cumpriram a missão que Jesus havia dado a eles, e eles voltam, e Jesus então começa a se doar a essas pessoas, aqueles discípulos. E nós vemos aqui, irmãos, o verdadeiro exemplo, porque a palavra de Deus vai nos definir o que de fato é um amigo. E Jesus diz aos discípulos que ele já não os chama de servos, mas ele os chama de amigo. E o que de fato é isso, né? Que essa palavra tão comum no nosso meio, que nós a definimos de forma tão simples, o que de fato ela vem a significar na vida de uma pessoa a partir de Jesus Cristo aqui, o qual ele então, vendo as necessidades, vendo as carências, ele procura satisfazer essas carências, essas necessidades, de modo totalmente correto e desinteressado. Isto que nós vemos no Senhor Jesus. Então esse texto vai dizer que Jesus Cristo se preocupa com os seus discípulos e se preocupa com o descanso dos seus discípulos. O versículo 30 vai dizer assim: voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então o texto começa aqui com esse retorno dos discípulos, e eles vão até Jesus depois da sua missão. Se você pegar lá o capítulo 6 desse texto, a partir o versículo 7, Jesus dá essa missão para os discípulos. Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforje, nem dinheiro. E no versículo de número 12 e 13, a Bíblia diz assim: então saindo eles, em obediência a essa missão de Jesus, essa ordem de Jesus, o texto diz que eles saíram e pregavam ao povo para que se arrependesse. Essa é a mensagem do Evangelho, é a mensagem das boas novas, de que Cristo Jesus chama o pecador para se arrepender. Expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Essa era a missão daqueles discípulos naquele momento. E aí no versículo 30 que nós lemos, eles voltaram até Jesus, eles voltaram até o seu comandante e disseram: Senhor, a ordem foi cumprida, a missão cumprida, nós estamos aqui de volta. E Jesus Cristo então se compadece dos seus discípulos e diz: agora é o momento do descanso. E nós vemos nisto, meus irmãos, uma preocupação de Jesus com aqueles homens, com a situação que eles estavam. Então Jesus os reúne a eles, e o melhor lugar de descansar é aos pés de Jesus. E Jesus então quer passar um tempo a sós com os seus discípulos. O texto diz que eles não tinham tempo para comer. Talvez a gente não imagine o que é isso. O texto diz que o tempo todo pessoas iam e vinham atrás deles, sedentas, e eles não tinham tempo. E Jesus Cristo não só se preocupa com o seu descanso físico, mas com o ativismo que pode afetar a nós como servos do Senhor. É necessário passar um tempo a sós com Jesus. E quando nós vemos lá em Mateus 11, né, o versículo 28 em diante, Jesus fala: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Jesus não leva os discípulos para tirar férias em Miami, na praia. Não era esta a visão de descanso de Jesus.
Ele leva os discípulos para estarem a sós com Ele, para entrarem num barco e repousarem aos pés de Jesus e terem os seus corações consolados, as suas forças renovadas, mas aos pés de Jesus. E este, de fato, é o verdadeiro descanso que nós podemos ter. Eles perceberam que sem Cristo, eles não poderiam fazer nada. E quando a gente lê a palavra de Deus, se você quiser abrir ali, João capítulo 15, veja o que a palavra de Deus nos fala. João capítulo 15, versículo 5, a Bíblia diz assim, Jesus mesmo falando aos seus discípulos, João capítulo 15, versículo 5 diz, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, Jesus diz, nada podeis fazer. Nada podeis fazer. E no versículo 7, novamente ainda João 15, a Bíblia diz assim, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então nesse texto de João capítulo 15, por várias e várias vezes há uma repetição um tanto quanto insistente da palavra permanecer. Nós temos que permanecer em Jesus. Nós precisamos permanecer em Jesus. Tantas pessoas andam tão cansadas, tantas pessoas andam tão desanimadas, e elas chegam a pensar que se tiverem então umas férias de alguma maneira, não estou dizendo que isso não é bom para nós, mas eu estou dizendo que não é isto que descansa a nossa alma, mas é estar aos pés de Jesus. Ele sabia que os seus discípulos, que não tinham nem tempo para comer, não precisavam de um passeio pela Grécia. Eles não precisavam conhecer lugares turísticos para descansar, mas eles precisavam estar a sós com o seu mestre. Irmãos, há um grande perigo de nós cairmos em um ativismo. Mas quando nós estamos aos pés de Jesus, Ele nos convida e diz, é em mim que você vai encontrar refúgio. Significa que Jesus é o melhor amigo que nós podemos ter. Às vezes a gente pode pensar que Jesus Cristo, ele mandou os discípulos para fazerem ministério de 2 em 2, né? Os 12, saíram 6 equipes missionárias e entraram pelas cidades, e as casas que se abriam as portas, eles entravam e pregavam ali. E a gente pode pensar até que Jesus queria dar um tempo, né? É cansativo lidar com os discípulos, eu vou mandar eles então fazer essas missões para eu ter um tempo sozinho. Mas não é nada disso. O texto lá em Mateus capítulo 11, que é um texto paralelo ao que nós estamos vendo, ele conta a mesma história, só que Mateus dá uma informação para nós, no capítulo 11, no versículo 1, diz assim, Mateus 11, versículo 1, é a mesma história, né? Contada por Mateus. Mas aqui fala o seguinte, Mateus 11, 1 diz assim, ora, tendo acabado Jesus de dar estas instruções a seus 12 discípulos, ou seja, aquelas instruções de como eles teriam que fazer a missão, e partiu dali. O que Jesus foi fazer? Descansar? Ir para a casa de praia? Não, ele partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Jesus tinha um ministério de tempo integral. Ele sabia que tinha uma missão do Pai a ser feita, e o tempo era curto. Jesus Cristo manda os seus discípulos não para se ver livre deles, mas para que eles pudessem depender dele. E Jesus Cristo mesmo tem o seu ministério, e diz que enquanto os seus discípulos estavam pregando em outras regiões, ele partiu dali e também foi pregar e ensinar. Muita gente ia e vinha atrás de Jesus, como diz o texto aqui, né? E Jesus Cristo vai dizer, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ele vai dizer lá em João capítulo 15. Meus irmãos,
A palavra do Senhor nos fala que Jesus, aqui no versículo 31 e 32, quando Jesus faz esse convite, podemos chamar até de um convite indecente para aquela situação de descanso. E ele diz assim para eles no versículo 31, venham repousar, vamos para um lugar deserto. Vamos para um lugar deserto. Lá em Lucas 9, né, que também narra esse texto, diz que a intenção de Jesus era levá-los até Betsaida. Né? Era levá-los para lá, naquela região de Betsaida, para terem um descanso. E no versículo 32, eles foram sós no barco. Então pensa aí, né? 12 discípulos, mais Jesus, 13 pessoas no barco. O autor aqui, nenhum deles fala o que foi conversado dentro do barco. Não fala o que Jesus falou com seus discípulos dentro do barco. Certamente Jesus tratou destes homens. Eles estavam a sós com Jesus. E nós podemos ter esse privilégio de estar a sós com Jesus. Ele é o mesmo. Mas o texto fala que eles foram levados, então, por Jesus, e ali tiveram as suas forças renovadas. Eles tiveram tempo com Jesus. Mas a Bíblia fala que ao desembarcarem, quando eles chegam lá na região de Betsaida, que eles poderiam continuar a estar com Jesus, continuar ao lado de Jesus. A Bíblia fala então que essas pessoas, veja aí o versículo 33, muitos porém os viram partir. Jesus aqui, meus irmãos, só fazendo aqui um adendo, né? Jesus faria, essas pessoas aqui, né, que acompanhavam Jesus, faria inveja a qualquer paparazzi, né? Aonde Jesus ia, a multidão sabia onde ele ia. Estavam atrás. Então eles viram Jesus partir e reconhecendo-os, diz o versículo 33, correram para lá, ou seja, pegaram um atalho até Betsaida. Enquanto Jesus foi de barco, certamente foram sem pressa. Foi o único momento que os discípulos tiveram sozinhos com Jesus. E certamente foi um momento precioso. Eles correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ou seja, quando Jesus desembarca em Betsaida, lá do outro lado, já tinha uma multidão lá. Ia começar tudo de novo. Tudo de novo. E se nós não estivermos aos pés de Jesus, se nós não nos colocarmos diante de Jesus, meus irmãos, as pressões desta vida nos esmagam. Quantas pessoas, elas entram em depressão. Quantas pessoas vivem desesperadas. Quantas pessoas não aguentam mais. Querem abandonar tudo. Não suportam mais. Quantas pessoas estão fazendo o que estão fazendo, como a gente diz, no automático. Não aguenta mais voltar para casa. Não aguenta mais a família, não aguenta mais o emprego. E esse texto nos mostra, meus irmãos, que aquilo que Jesus fez com os seus discípulos, pode fazer conosco também. Ele pode fazer conosco também. E essa é uma das aplicações desse texto, né? Quando a gente quando nós nos envolvemos nas coisas deste mundo, nós precisamos primeiro descansar em Jesus. Quando nós nos envolvemos nos trabalhos deste mundo, que nós precisamos descansar em Jesus. Quando nós nos envolvemos na obra de Deus, nós precisamos descansar em Jesus. Porque senão nós não suportaremos, porque senão nós não teremos de fato uma vida real com Jesus. Então o texto aqui nos fala que Jesus Cristo, ele se compadece dos seus discípulos,
ele se dá aos seus discípulos. Mas o texto também fala, no versículo 33 e 34, que ele se dá ao povo, às pessoas. Veja só, ao desembarcar, o versículo 34, ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão. E o que aconteceu? Compadeceu-se deles. Por que Jesus se compadeceu daquela multidão? Será que ele já não estava farto daquele povo? Mas olha o amor de Jesus, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Ovelhas que não têm pastor. É assim que nós precisamos também olhar para as pessoas. Daquilo que nós recebemos de Jesus, nós não podemos dar o que nós não temos. Se nós não temos passado tempo com Jesus, de fato nós vamos carregar um grande peso. Jesus fala que nós devemos lançar sobre Ele os nossos fardos, porque Ele tem cuidado de nós. E o texto diz, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Irmãos, é interessante que a palavra de Deus, se você puder abrir a sua Bíblia, lá em Ezequiel capítulo 34. Ezequiel capítulo 34. Ezequiel, ele faz uma denúncia. Ele diz que o povo andava tremendamente sem rumo, como ovelhas sem pastor. E esta denúncia que Ezequiel faz, lá em Ezequiel capítulo 34, ela se cumpre em Jesus. É o cumprimento do Antigo Testamento nessa situação que Jesus está. Então, Ezequiel capítulo 34 diz o seguinte: veio a mim a palavra do Senhor dizendo, a partir do versículo 1 então de Ezequiel capítulo 34, filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus. Vamos ver o que Deus tem para dizer então a respeito disto, de pastoreio e de pastoreados. Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Então está aqui algo que não pode acontecer. Um pastor existe, vamos falar do literal, né? Porque Deus parte do literal para o figurado. Ou seja, pastores de ovelha literal. As ovelhinhas e o pastor da ovelha existe para pastorear as ovelhas. Mas o texto diz que esses pastores pastoreavam a si mesmos. E não se preocupavam com as ovelhas. Por quê? Aí vem a denúncia. Comeis a gordura, vestivos da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Ou seja, eles aproveitavam das suas ovelhas. Eles queriam apenas o benefício das suas ovelhas. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e se tornaram pasto para todas as feras do campo. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes, e por todo o elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues
a rapina, e se tornaram pasto para todas as feras do campo, por não haver pastor, e que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra os pastores, e deles demandarei as minhas ovelhas. Porei termo no seu pastoreio, e não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhes sirvam de pastos. Ou seja, aqueles que deveriam trazer segurança às ovelhas, estavam agindo como lobos, estavam agindo como chacais. Agora, meus irmãos, o que a gente tem que entender, que esse texto não se refere apenas ao pastor da igreja, que imediatamente a gente pode fazer essa figura, mas se refere a todo crente. Todas as vezes que nós somos negligentes em acudir o outro, todas as vezes que nós deveríamos pastorear o outro, que nós deveríamos estender a mão ao outro, todas as vezes que nós temos visto pessoas indo para o inferno e não fazemos nada, todas as vezes que as pessoas estão ao nosso redor, nos implorando pela palavra de Deus e nós nos calamos. Então esse texto, ele é para nós, como povo de Deus. Quando deixamos então que essas pessoas caminhem a passos largos para a destruição, então é para nós. E o texto da palavra de Deus diz que Jesus Cristo vem como bom pastor. Jesus Cristo é o bom pastor, a partir do versículo 11 desse mesmo texto de Ezequiel 34, porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e a buscarei. Jesus Cristo cumpriu isto, Ele nos buscou primeiro, Ele foi ao nosso encontro. É o que o texto aqui está dizendo, que Jesus se compadeceu, o bom pastor se compadeceu, e Ele se compadece de nós. Nós estávamos na situação de perdidos, sem esperança, sem Cristo. Nós achávamos que estava tudo bem conosco. E como diz Paulo lá em Efésios capítulo 2, como uma enxurrada que leva os perdidos, nós estávamos ali. E achávamos que estava tudo bem, como muita gente está assim, perdido. Mas o Senhor foi ao nosso encontro. O Senhor nos deu vida, como diz Efésios, Ele vos deu vida. Vocês estavam mortos, nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados, e Ele nos deu vida. E é este bom pastor que o texto está dizendo aqui, meus irmãos. Será qual era a carência do povo? Será qual era a carência? Quando nós olhamos aqui o texto lá de Marcos, voltando a Marcos 6, que é o cumprimento então de Ezequiel 34, Jesus é o bom pastor, e Ele chama os seus para serem os anunciadores de Jesus, o bom pastor. Então em Marcos 6, diz que Jesus Cristo, ao desembarcar, se compadeceu daquela multidão, porque eles eram ovelhas que não têm pastor. Mas qual era a carência? Qual era a carência? Seria a fome. Porque se você continuar lendo o texto, Jesus aqui, ele multiplica os pães e peixes. Mas seria essa de fato a fome? A fome era a verdadeira carência daquele povo? Seria a opressão econômica do Império Romano sobre eles? Seria a falta de terra? Eles precisavam de reforma agrária? Ou tantas outras coisas, que às vezes a teologia da libertação, e muitas vezes até mesmo a teologia da missão integral da igreja, proclama o aspecto apenas social, né, do evangelho, o evangelho social,
Se você matar a fome do povo, se você der condições de trabalho, se você então der condições de justiça social, então a obra está feita. Seria isso. Não que essas coisas de fato não têm o seu lugar, mas a maior carência daquele povo, meus irmãos, e a maior carência que nós podemos ter é espiritual. Eles precisavam de orientação espiritual. E Jesus Cristo diz que eles eram ovelhas como que não tem pastor. E ao resolver isso, o texto é muito claro, na última parte do versículo 34. E passou a ensinar-lhes. Passou a ensinar-lhes. E era disso que eles precisavam. De ter orientação na sua vida espiritual. O que faltava àquele povo era o reino de Deus em suas vidas. O que faltava àquele povo, e falta nos dias atuais, não é colocar um governo melhor. Não é isso que vai tirar o povo da sua desorientação e miséria espiritual. Não é um partido melhor. Não é a educação que vai libertar o povo. Não. Mas de fato é ter Deus nas suas vidas. De fato é o bom pastor, Jesus Cristo, nas suas vidas. Meus irmãos, nós como igreja de Jesus, muitos aqui que estão aqui esta noite, já tiveram um encontro com Cristo, já perceberam que precisam de Jesus, e sabem por experiência, que andar neste mundo sem Cristo é perigoso. É perigoso. Sabem que por experiência, e tremem ao pensar em andar um segundo sequer sem Jesus. Porque sabem que se nós andarmos um segundo sequer neste mundo sem Jesus, nós estamos sujeitos à morte espiritual. Sabem que precisam do bom pastor, como igreja de Jesus. Mas será que nós temos estendido a mão ao outro? Será que nós temos anunciado as boas novas da salvação? Às vezes a gente convive anos e anos, com os nossos amigos, e olhamos para a vida dele, como o salmista vai dizer, mas eles parece que estão tudo bem com eles, parece que nada, eles sempre têm saúde, sempre têm dinheiro. Eles não precisam de nada, eles precisam de Jesus. Às vezes não conhece Jesus. E às vezes nós somos como os pastores de Ezequiel 34, pastoreando a nós mesmos. Nos contentamos em vir à igreja, nos contentamos em ter o alimento espiritual para nós mesmos, mas não temos dado o alimento àquele que tem andado neste mundo longe de Jesus, longe da salvação em Cristo Jesus. Lá em Lucas capítulo 12, nós temos a história a partir do versículo 13, acho que a maioria conhece esse texto, que Jesus então conta a história de um homem que colheu muito, tinha muitas coisas, e aí então ele fez uma grande colheita, e ele perguntou para si mesmo, o que eu vou fazer, o que eu faço? Ele fala, já sei, vou construir um celeiro maior, e ali eu vou guardar os meus bens, e vou dizer à minha alma. E qual o conselho que ele dá para si mesmo? Tens em depósito muitos bens, come, bebe e se divirta. Esse é o conselho que ele deu para si mesmo. E muita gente pensa da vida, meus irmãos, muito pouco. Eles dão conselhos para si mesmo dizendo, bom, eu vou trabalhar, vou tentar ajuntar o máximo que eu puder para minha aposentadoria, ter o máximo, e aí eu vou descansar. Aí eu vou me divertir. Aí eu vou viajar. Aí eu farei isto e farei aquilo.
esses conselhos são tão frágeis? Porque o texto da palavra de Deus diz que veio um outro conselho e disse a ele: louco, esta noite fará o quê? Pedirão a tua alma. E para quem você tem guardado? Para quem você tem ajuntado? Então esse é o conselho de Deus para a nossa vida, para nós. É interessante que a compaixão, né, em alguns momentos, será dar o sinal de alerta, o sinal de aviso. Aquele irmão, aquela pessoa que continua, ele quer continuar no seu pecado, ele não quer se desviar. E ele quer continuar no seu pecado. Às vezes a compaixão que nós podemos ter, como homens e mulheres de Deus, é dizer: olha, o caminho que você está seguindo está errado. Está errado. Não vai por aí. Isso é compaixão. Se você abrir a sua Bíblia em Provérbios 27, veja só, Provérbios 27, ele vai trazer para nós o que é o verdadeiro amigo. Provérbios 27, versículos 5 e 6. A palavra da sabedoria aqui, né? Provérbios 27, versículos 5 e 6. Vamos ler todos juntos? Provérbios 27, versículos 5 e 6. Leiamos. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Então a sabedoria de Deus aqui em Provérbios vai dizer que repreensão franca é melhor do que o amor encoberto. Tá? Então aquela pessoa que às vezes é até indelicada com você, mas ela quer que você pare com isto, que você siga outro caminho. Mas há aqueles bajuladores. Não, está tudo bem, cada um tem que seguir o seu próprio coração mesmo. Se você sente isso no seu coração, se o seu coração está querendo fazer isso, faça. A Bíblia fala que o coração é enganoso. E tanta gente se dá mal, né? E continua pecando contra Deus porque seguiu o seu coração. Então a ferida feita pelo que ama é melhor, meus irmãos. E lá em Provérbios capítulo 18, voltando um pouco aqui, veja como Deus então, ele inspira o seu servo com a sua palavra de sabedoria. Provérbios 18, versículo 24. Olhe só o que a palavra de Deus nos diz. Provérbios 18, vamos ler todos juntos. O homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigos mais chegados do que um irmão. O homem que tem muitos amigos sai perdendo. Ninguém falou isso para o Facebook. Você tem lá no seu histórico de amigos 200, 300, 500, 1000 amigos. Que conversa fiada. Que conversa fiada. E a nossa sociedade vive uma ilusão. Vive uma ilusão. Eu tenho lá no meu Facebook, né? Tem meu Facebook. De vez em quando alguém quer ser meu amigo no Facebook. Talvez eu vi 1, 2 vezes na vida. Que amigo é esse, né? Então a Bíblia aqui, ela diz para nós: o homem que tem muitos amigos sai perdendo. Mas há amigos mais chegados do que um irmão. Quem são esses? Procure esses. Procure esses. Procure homens e mulheres que têm o temor de Deus e vão dizer para você, e vão falar para você, e vão te orientar. Às vezes você não vai gostar, às vezes vai te chatear, mas nós lemos lá em Provérbios 27 que eles são leais, eles fazem feridas porque eles são leais. Procure ore a Deus por estes. Não se impressione pelos números de amigos que você tem no seu Facebook, no seu WhatsApp.
nas suas redes sociais. Isso não leva a nada. Mas faça amigos, homens e mulheres, que amem a Jesus, que tenham uma vida com Deus, e vão dizer para você: querido irmão, não vá por aí, você está errado. Não faça isso. Isso é compaixão, meus irmãos. Assim como nós devemos fazer isso com os outros, isso é compaixão. Isso é livrar almas da morte. Mas nós podemos fazer isso quando nós estamos aos pés do bom amigo, quando nós passamos tempo com o bom amigo, que é Jesus Cristo, que é o nosso Senhor. Passe tempo sozinho com Ele, converse com Ele, busque ao Senhor, e certamente Ele vai te orientar, certamente Ele vai te abençoar, certamente Ele tem respondido a você. Eu só quero encerrar aqui pedindo para você abrir num outro texto, em outro texto da palavra de Deus, Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, nós vamos fazer aqui já essa conclusão, versículos 16 e 17. Colossenses capítulo 3, versículos 16 e 17. Veja o que a Bíblia ela nos fala aqui. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Então, essa é a primeira coisa. Tem que habitar em você e em mim ricamente a palavra de Cristo. Senão você não tem nada para dar. Você pode falar das últimas notícias da política, você pode falar das últimas notícias do seu time de futebol, ou saber todo o campeonato, até mesmo estrangeiro, do que está acontecendo, mas se não habitar em você a palavra de Cristo, você não tem nada. Aí então, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Primeiro habite a Bíblia no seu coração. Depois você tem o que instruir, você tem o que aconselhar com sabedoria, louvando a Deus, porque isso vem do Senhor, com salmos e hinos e cânticos espirituais, uma alma repleta de louvor, e não de amargura, e não de depressão, e não de pressão deste mundo, mas repleta de louvor, com gratidão em vosso coração. Senhor, o que o Senhor me deu, seja pouco ou muito, louvado seja o teu nome. Louvado seja o teu nome. E tudo o que fizerdes, veja só, meus irmãos, que coisa maravilhosa é a Bíblia. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Louvado seja o nome do nosso Deus, porque Ele nos deu uma vida diferente. Nós podemos ter uma vida diferente em Jesus Cristo. E será que nós temos vivido esta abundância de vida? Será que as pessoas que estão ao nosso redor podem dizer: olha, mesmo que o fulano às vezes seja duro comigo, eu vejo que ele me ama, eu vejo que ele se preocupa comigo? Porque o mundo não se preocupa uns com os outros, mas quando nós estamos em Cristo, nós devemos viver assim. Vamos orar? Feche seus olhos. E nesta oração, meu irmão, minha irmã, feche seus olhos, tá? Nós estamos aqui na igreja. A igreja é um momento que a gente tira então para ser orientado por Deus. E eu quero só que nessa oração, você e Deus, falando com o Senhor, fala: Senhor, eu tenho passado tão pouco tempo com o Senhor. Eu tenho me preocupado mais em passar tempo com as coisas deste mundo, tentando resolvê-las, do que passar um tempo com o Senhor. É tão importante passar um tempo com o Senhor. Tão importante dizer para as coisas: espera um pouco aí. Eu tenho alguém muito importante que eu preciso passar um tempo com ele. Talvez a gente tenha feito isso muito pouco.
Então, peça isso para Deus, faça esse compromisso com o Senhor. Senhor, eu quero passar mais tempo com o Senhor, mais tempo, com a Tua palavra, em oração, para ter sabedoria e para que o meu coração seja retirado de toda a carga. Vamos orar. Senhor, nós estamos aqui, Pai, porque nós cremos que a presença do Senhor é real entre nós. Nós não estamos aqui para uma fantasia, para passar um tempo. Nós não estamos aqui, Pai, para uma atividade social, mas nós estamos aqui porque nós cremos que o que está na Tua palavra é verdade. É verdade, Senhor. E nós cremos que esta palavra, Pai, que foi dada pelo Senhor e provada ao longo dos séculos, também, Pai, é suficiente para nós hoje, para nos orientar, para nos mostrar o caminho da salvação, para nos mostrar a Tua vontade, Senhor. Muitos de nós, quem sabe que está aqui esta noite, tem vivido dias de tribulação, de angústia, tem oprimido o seu coração e a sua alma com os cuidados deste mundo, tem se sentido cansado, esgotado, sobrecarregado. Ó Senhor, nós pedimos a Tua intervenção e a Tua misericórdia, que este convite que continua, Senhor, esta compaixão que há em Cristo Jesus, alcance, Pai, as nossas almas e nos dê refrigério, Senhor. Nos dê tempos de bonança espiritual e que a gente encontre descanso no Senhor. Ó Senhor, às vezes temos passado pouco tempo com o Senhor, pouco tempo. E às vezes, Senhor, a nossa devoção ao Senhor tem se resumido a alguns momentos no domingo. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia do Teu povo. Que tenhamos prazer, alegria, satisfação, que a nossa alma se encha de júbilo. Como Paulo fala ali em Colossenses 3, em estar com o Senhor, em ficar com o Senhor. E assim, Pai, nós começaremos a dar menos valor a este mundo e mais valor ao Senhor. Que isso seja uma realidade para nós. Abençoe, Senhor. Abençoe aqueles que ainda andam neste mundo longe do Senhor, preocupados apenas com esta vida e não com a dimensão da vida eterna. Que o Senhor, Pai, venha de encontro a esses corações e os desperte, Pai, para uma vida espiritual graciosa e plena. Nos dê, Senhor, uma semana abençoada. Nos dê uma semana, Pai, onde as nossas atividades possamos fazer tudo o que formos fazer, falando ou fazendo, para a glória do Senhor. Pensando, Pai, em como agradar ao Senhor, em como servir ao Senhor nas coisas ordinárias da vida, do dia a dia, na nossa família. Senhor, nos ajude nisso. Nos abençoe e nos dê uma semana de paz. Abençoe os nossos queridos irmãos que estão viajando. Cuida deles, Pai. Os abençoe. E eles tenham, Pai, momentos alegres. Que o Senhor abençoe os enfermos. Que a Tua boa mão curadora, restauradora, mas principalmente consoladora, esteja sobre eles, meu Pai. Recuperando-os, restaurando-os na sua saúde. Abençoe as famílias, aqueles que estão, às vezes, em problemas domésticos. Às vezes, esposo e esposas, que têm tido, Pai, discussões, não tem mais se entendido, pais e filhos. Que o Senhor traga paz e harmonia.
que o Senhor traga graça e misericórdia. Senhor, fica conosco, nos abençoe. É a oração que fazemos em nome de Jesus, o nosso bom pastor. Amém, Senhor. E agora, amados irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso maravilhoso Pai, e que a comunhão e as doces e ternas consolações do Santo Espírito repouse, queridos irmãos, sobre nós que estamos aqui nesta igreja, neste local, mas também sobre a igreja de Jesus espalhada por toda esta terra e em todos os lugares, hoje e para todo sempre. Amém. Amém.